Das paz, igreja, amém? Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Dê um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Rapaz, as crianças estão afiadas, hein? Queridos, como o pastor diz, já louvamos, já adoramos, já oramos, nos alegramos na presença do Senhor, mas chegou o momento importante desse culto. É um momento no qual Deus ele fala ao nosso coração através da sua palavra. Amém, queridos? E eu preparei hoje um estudo, uma palavra aqui especial para cada um de vocês, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E eu queria que nessa noite você prestasse bastante atenção nessa palavra, naquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que isso vai, além de tocar o teu coração, mas vai incentivar você a crescer cada vez mais, a cada dia mais, tendo fé em Deus. Amém, igreja? Quem trouxe a sua Bíblia aí nessa noite? Levanta aí. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. E nessa noite, queridos, nós vamos falar um pouquinho a respeito da fidelidade inabalável. E grava isso no teu coração. Eu quero que você grave isso no seu coração. Grave isso na sua memória. Fidelidade inabalável. Amém? Repita comigo. Fidelidade inabalável. Mais uma vez, fidelidade inabalável. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite, que envolve justamente o tema que nós vamos tratar aqui. Alguma vez na sua vida, você já se sentiu pressionado por algum problema na sua vida e, a partir desse problema, abandonar a sua fé? Responda isso para você mesmo. Em algum momento da sua vida, aconteceu algum problema no decorrer da tua jornada que você falou para você mesmo: eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais estar com esse Deus. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ir para a célula, eu não quero mais estar no meio dos irmãos. É tanto problema, é muito problema, é tanta coisa. Eu não quero mais isso para minha vida. Alguma vez isso já aconteceu com você? Levante a mão se já aconteceu com você isso. Sem medo, sem medo. Eu quero ver você levantar a mão mesmo, sem medo. Não tenha vergonha do que as pessoas vão achar, não. Você já se sentiu nessa posição de querer abandonar a fé? Sim. Muitos de nós, em determinados momentos, em determinados dias, em determinadas circunstâncias, nós já nos vemos pressionados, de certa forma, a abandonar a nossa fé, queridos. Mesmo que muitas das vezes seja apenas por um motivo não banal, mas por problemas que acontecem na nossa vida que nós observamos e não vemos solução. E em determinados momentos nós pensamos que, queridos, não há saída para esse problema. E outra pergunta: você já esteve em alguma situação onde fazer o que é certo
parecia te levar para trás? Parecia que fazer o que era certo, as pessoas iriam olhar para você e dizer: oxe, mas ele está fazendo o que é certo. Ele poderia muito bem fazer isso outro aqui. Por que ele está fazendo isso? Quantos de nós já nos passamos e nos deparamos com esse momento? Em que, muitas das vezes, fazer o certo para o mundo é fazer o errado. É fazer aquilo que é contraditório. E queridos, Daniel, que está nessa passagem que nós vamos ler agora, passou exatamente por isso. Mas Daniel, queridos, ele foi fiel a Deus. Quem conhece aqui a história de Daniel? Alguém conhece a história de Daniel? O que aconteceu com Daniel? Ele foi lançado aonde? Aonde? Na cova dos leões. E a gente sabe o que aconteceu com ele quando ele foi jogado nas covas dos leões. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Tá quase certo. Vai lá. Termina. Perfeito. Dê uma salva de palmas pro Guilherme nessa noite. Parece que o Guilherme tá lendo mais a Bíblia do que os irmãos. O que aconteceu com Daniel? Foi lançado na cova dos leões. E por ele ter sido lançado na cova dos leões, ele explicou exatamente o que aconteceu. Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Guilherme, perfeito, Guilherme. Você está no caminho certo, meu filho. Então, Daniel passou por esse momento de aflição. Um momento pelo qual, muitas das vezes, nós, no meio do deserto, passaríamos pelo mesmo problema, passaria pela mesma dificuldade, mas eu tenho certeza que aqui alguns murmurariam. De certa forma, nós olharíamos para o Senhor e nos perguntaríamos: mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou na tua casa, eu estou na tua igreja, todo domingo eu estou lá. Toda célula, todo estudo, tudo que a igreja faz, eu estou. O que está acontecendo? E você indagaria a Deus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o que ele fez? Ele simplesmente orou. Orou. E pediu a proteção do Senhor. E nós vamos entender como é que foi. A história, queridos, do capítulo 6, ele nos mostra aqui a fidelidade. O poder da fidelidade, a soberania de Deus sobre as armadilhas do mundo, sobre aquilo que acontece com a nossa vida, sobre aquilo que pode acontecer com cada um de nós, sobre aquilo que pode acontecer, principalmente com nós que estamos aqui na casa do Senhor, cristãos que estão vivendo a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E queridos, essa história, ela mostra como a nossa fé, ela é inegociável. A nossa fé, se você puder gravar isso no seu coração e falar para você mesmo, diga assim: a minha fé é inegociável. A minha fé é inegociável. Eu não negocio a minha fé com ninguém. Jamais negocie a sua fé. Jamais troque a sua fé por coisas banais. Ah, mas eu estou passando por algum problema. Ah, mas é uma aflição. Ah, mas é isso, é aquilo, é problema, é falta disso, é falta daquilo. Jamais negocie a sua fé. Daniel confiou a sua vida a Deus
no momento de maior aflição que ele poderia estar passando. E nós podemos aprender com ele grandes coisas. Ser fiel a Deus, queridos, não te isenta da cova. Traduzindo, ser fiel a Deus não te isenta de problema. Ser fiel a Deus não te isenta do deserto, das aflições, das adversidades, dos problemas, dos leões. Todavia, ela garante a companhia do Senhor aonde você estiver. Seja no meio do deserto, seja no meio dos leões, seja no maior dos problemas que você pode estar enfrentando na sua vida. Lembre-se que, independente do problema, Deus está contigo. Amém? Você pode dizer amém nessa noite? Glória a Deus. Então, queridos, Daniel capítulo 6, eu quero que você leia junto comigo. Nós vamos ler. E diz assim: Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas, assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento das intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e o seu governo. Mas nada de mal conseguiu encontrar em Daniel. Não puderam achar falta alguma em seu proceder, porquanto ele era leal, confiável. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para que nós possamos denunciar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deve baixar um edital ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias seja executado a tua pessoa, ó majestade. Seja assim atirado ele sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se tu estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado. E conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada, nada mais se pode voltar atrás. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. E assim que Daniel soube que o decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Olha só. E terminando, ajoelhou-se e rogou e deu graças diante de seu Deus. Amém, queridos?
Glória a Deus. Queridos, Daniel, ele era um estrangeiro em uma terra pagã. Daniel, ele era um estrangeiro em uma terra onde as pessoas tinham por costume adorar o quê? Outros deuses. Perfeito. Outros deuses. E Daniel, ele se destacou tanto a ponto que o rei queria torná-lo o quê? Quem lembra? Nós lemos na história. O rei queria tornar Daniel governador. Olha só a responsabilidade. Olha só o dever que Daniel iria ter na sua vida. Daniel nada mais era do que uma pessoa que auxiliava o rei. Ele estava do lado do rei, era como se fosse um braço direito do rei. Tudo que o rei queria, ele chegava a Daniel. E o rei mesmo nomeou ele como um dos 3 conselheiros. E dali, a partir daquele momento, a história conta que Daniel era um exemplo de pessoa. Exemplar nas suas atitudes, nos seus deveres, e contra ele não havia nenhum mal. Ninguém poderia falar nada contra Daniel. Ninguém poderia dizer, o Daniel rouba, o Daniel está fazendo isso, o Daniel está mentindo, o Daniel está enganando. Não, ninguém encontrou nada. E quando o povo soube, os conselheiros, os líderes souberam que o rei queria ali tornar Daniel um dos governantes, eles procuraram algo para fazer com que o rei, de certa forma o imperador, pudesse assim banir Daniel. E queridos, o porquê e o que nós aprendemos com isso? O que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos que a inveja, ela sempre persegue aquelas pessoas que se destacam. A inveja sempre persegue as pessoas que se destacam. Sempre. Amém? Queridos, isso causou inveja nos outros governantes. Isso causou inveja nos outros líderes, que buscaram um meio de derrubar Daniel. Eles vasculharam a vida de Daniel. Eles tentaram fazer de tudo para que encontrasse algum tipo de erro contra a vida daquele homem de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que eles não encontraram erro algum. Não encontraram nada. E então eles decidiram atacar aquilo que era mais visível, aquilo que era mais constante: a fé de Daniel. Porque, queridos, a trama envolveu manipular o rei, envolveu manipular o imperador para criar uma lei injusta, aonde durante 30 dias ninguém poderia fazer orações ou adorar algum Deus que não fosse o próprio rei. Não poderia durante 30 dias ninguém orar, a não ser que fosse para fazer súplicas para o próprio rei. E o rei, de certa forma, com o seu ego inflado, querendo muitas das vezes adoração para si mesmo, aceitou e assinou aquele decreto. Amém? Até que vocês estão entendendo? Tudo bem? Então, queridos, a inveja, ela é algo, de certa forma, muito perigosa. É algo que muitas das vezes é usada por meios disfarçados, para atingir as pessoas, para atingir os seus alvos. E muitas das vezes, quando nós somos fiéis, nós seremos alvos de perseguição, simplesmente porque há uma luz em nós que se destaca em ambientes obscuros. Há uma luz em cada um de nós que se destaca em ambientes que muitas das vezes as pessoas tendem a fazer aquilo que é errado.
em um ambiente onde as pessoas estão acostumadas a viver erroneamente, a fazer aquilo que não é certo. Então, muitas das vezes, queridos, fazer o que é certo para muitos parece ser algo bem banal. É por isso que eu fiz a pergunta para cada um de vocês aqui. Será que, de certa forma, vocês já não passaram por algum momento onde fazer algo que é certo para as pessoas que estão do teu redor parece ser errado? Vou dar um exemplo clássico aqui. Gazetar a aula é errado, não é errado? Não é? Gazetar a aula é errado. Nós sabemos disso. Mas, vamos supor que um colega, um amigo chega com você: ei, vamos gazetar a aula, vamos matar a aula, vamos matar o primeiro tempo, o segundo tempo, a gente não vai assistir não. Aí você olha para o seu amigo e diz: ei, não, eu não posso gazetar a aula, porque eu tenho no primeiro tempo prova, eu tenho no segundo tempo um trabalho para ser entregue. Eu não posso gazetar a aula, porque eu sei que eu tenho um dever para cumprir, uma responsabilidade para cumprir. E aí o teu amigo olha para você e ele diz: oxe, você quer ser o certo, quer fazer o certo agora? Para com isso. E te incentiva a fazer aquilo que é errado. E para as pessoas que estão no teu redor, fazer o que é certo parece muitas das vezes ser banal. É banal. Então, queridos, muitas das vezes, quem vive de forma correta se torna um incômodo para quem prefere viver uma vida da maneira certa. Fazer muitas das vezes o que é errado é muito mais fácil do que fazer aquilo que é certo. E se nós estamos aqui na casa do Senhor, seja para você que já está há algum tempo caminhando com Deus, seja para você que já está pouco tempo caminhando com Deus, fazer aquilo que é certo não é um sacrifício. Fazer aquilo que é certo é demonstrar fidelidade para com seu Senhor. Assim como Daniel, de certa forma, foi levado à cova dos leões por causa de inveja, por fazer aquilo que é certo, muitas das vezes nós seremos perseguidos por pessoas que muitas das vezes a gente nem imagina, nem sonha, nem percebe. Pessoas que, de certa forma, às vezes estão do nosso lado e que, por muitas das vezes, só querem nos levar para o caminho errado, para o caminho do mal. E, queridos, nós estamos aqui na casa do Senhor, aprendendo a viver as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, não buscando os nossos próprios interesses, e nós já aprendemos sobre isso, que se hoje nós estamos aqui, não é porque eu quero conquistar uma casa, conquistar um carro, ter um emprego legal, e eu não estou falando que isso é errado de certa forma, mas essas coisas não podem estar em primeiro lugar em nossas vidas. Nós aprendemos com o Senhor que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós deixamos de lado para viver diante do Senhor, nada mais é para que nós possamos crescer espiritualmente e assim honrarmos ao Senhor que um dia mudou a nossa vida, que um dia mudou a nossa sorte, que um dia mudou o nosso estado, que um dia mudou os nossos caminhos, que um dia mudou a nossa direção. Se hoje você está aqui
Se hoje você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, com a sua família do lado, com seus amigos do lado, com seus netos, com seus filhos do lado, é porque Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida. Ah, Rafa, mas eu tenho passado por aflições, eu tenho passado por diversas provações no caminho, eu tenho passado, de certa forma, por muitas dificuldades. Mesmo assim, querido, saiba que em todas as dificuldades, em todo deserto, em todo momento, o Senhor está contigo. Glória a Deus. Eu acho que ninguém entendeu aqui. Glória a Deus. Queridos, em toda dificuldade, em tudo, o Senhor está conosco. E nós aprendemos através da vida de Daniel que nós devemos ser fiéis para com o nosso Senhor. Nós aprendemos através da vida de Daniel que a nossa vida de oração, ela não pode parar, mesmo que muitas das vezes isso valha a nossa própria vida. Nós jamais negociaremos a nossa fé com ninguém. Repita comigo: a minha fé é inegociável. Eu não negocio a minha fé. Nós não devemos negociar a nossa fé, igreja. De nenhuma forma. Ah, eu estou passando por algum problema. Ore. Ah, eu estou passando por dificuldade. Ore. Ah, eu estou passando por aflição. Ore. Ah, mas eu recebi uma bênção na minha vida hoje. Ore e agradeça ao Senhor. Ah, mas hoje eu estou alegre. Ore e agradeça ao Senhor. Ah, mas hoje eu recebi uma bênção, uma promoção no meu trabalho. Ore ao Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas não é aquela oração que muitas das vezes a gente vai lá, faz 3 minutos. Ô Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, abençoa, Pai. Muito obrigado pelo almoço. Amém. Esqueceu. E por ali fica. Queridos, Daniel orava e agradecia ao Senhor por tudo aquilo que acontecia na sua vida. Assim, nós devemos aprender que a oração é o oxigênio que impulsiona a nossa vida a estar mais próximo de Deus. A oração é como se fosse o ar que nós respiramos para a nossa vida espiritual. É por isso que a nossa fé é inegociável. Mesmo sabendo da lei que poderia custar a sua vida, Daniel não escondeu a sua fé. Daniel não quis saber. Ah, mas é um decreto do rei para jogar as pessoas lá na cova dos leões. Ah, mas é um decreto do presidente, do papa, do governador, do prefeito, que nós não podemos orar. O que Daniel fez? Foi lá para o seu quarto, subiu, se ajoelhou e começou o quê? A agradecer a Deus. Começou a conversar com Deus. E muitas das vezes, queridos, em meio às aflições, a gente passando por problemas, por provações, nós esquecemos do principal fundamento da nossa fé, que é a oração. E nós corremos nada mais, nada menos do que buscar resolver as coisas da nossa própria maneira, da nossa própria força, do nosso próprio jeito, buscando os nossos próprios interesses, achando que nós conseguiremos alcançar alguma coisa com a força do nosso braço. E o Senhor nos ensina, querido filho, ei, te acalma. Não é do teu jeito, não é da tua maneira. Fala o que tu precisa. Fala comigo que eu te ouço, eu te escuto, eu estou aqui. O Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas, independente da aflição, independente do problema, independente da circunstância, seja na alegria, seja na tristeza. Deus está conosco. Deus está com você. Deus está na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu coração.
diante de você, ao seu lado, segurando a tua mão, impedindo que você caia em meio às aflições, porque Ele é Deus e Deus é bom o tempo todo. Guarda isso no teu coração, queridos. Não é um problema que vai me tirar a fé que eu tenho no meu Deus. Jamais. Então, queridos, Daniel, ele não desceu a guarda. E muito pelo que muitas das vezes nós podemos achar. Ah, mas Daniel, ele subiu para seu quarto e foi orar escondido. Não. Daniel não se escondeu para que ele orasse. Ele não se calou. Ele fez o que ele sempre fazia. Sempre. Abriu a janela, seu quarto. E a palavra do Senhor vai dizer que ele olhou para Jerusalém, se ajoelhou e orou. E queridos, Daniel, ele não era rebelde. Preste atenção aqui comigo. Daniel não era rebelde, mas ele era leal a um Deus que era maior do que decreto humano. Daniel era leal para um Deus maior do que qualquer coisa que pudesse acontecer na vida dele. Ele sabia do tamanho do amor que ele tinha e pela fidelidade que ele tinha para com o seu Deus. E mesmo em meio àquela dificuldade, ele se viu ali no seu quarto, orando ao Senhor. Amém, igreja? Você está entendendo até aqui? Glória a Deus. Queridos, a oração, ela não é um ritual. Para que você entenda. A oração não é um ritual. Mas a oração, ela é o centro da tua vida espiritual. Você quer se conectar mais com Deus? Sim? Sim? Então ore. Você quer estar mais íntimo do Senhor? Sim? Ore. Invista tempo de oração. Invista tempo em qualidade com Deus. Invista tempo no teu dia a dia para você buscar ao Senhor. Não simplesmente por um momento, não simplesmente por uma dificuldade, não simplesmente por um dia, mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Todos os dias da sua vida, a todo momento, em toda circunstância, em todos os momentos difíceis da tua vida. Daniel sabia que mais valia enfrentar a morte com Deus do que viver sem Ele. Olha só. Mais valia enfrentar a morte com Deus do que viver sem Deus. Nós não estamos aqui para negociar nossa fé, a ponto do mundo dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. Nós somos filhos de Deus e através desse amor sermos fiéis para com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. De certa forma, é melhor ser lançado na cova dos leões com Deus do que viver no palácio sem Deus. É melhor nós sermos lançados na cova dos leões,
É melhor nós sermos levados em meio aos desertos. É melhor nós sermos levados em meio às provações do que ter dinheiro e viver longe de Deus. Do que ter todas as coisas, bem materiais, ter carro, casa, ter tudo em nossa vida, mas viver uma vida longe de Deus. Mas vale uma vida de dificuldade com o Senhor do que uma vida no simples, no muito e longe de Deus. A nossa fé, ela é inegociável. Nós não devemos negociar aquilo que Deus colocou em nossos corações, aquele chamado que Deus colocou em nossas vidas, a nossa força que Deus tem nos dado todos os dias. Eu não sei como está o teu coração até aqui, mas em tempos de pressão, o que você prioriza revela em quem realmente você crê. No momento da dificuldade, aquilo que você prioriza revela aquilo que você mais busca na tua vida. E eu te pergunto, o que você tem buscado? Eu te pergunto nessa noite, o que você tem buscado? O que nós temos buscado? Estando aqui na casa do Senhor todos os domingos às 7 horas, marcando presença, estando aqui adorando ao Senhor, o que nós temos buscado? O que nós estamos fazendo? Em quem nós temos crido? Será que realmente a nossa fé está no Senhor? Ou muitas das vezes nós estamos confiando em nossa própria força, no nosso próprio braço, nas obras que nós podemos fazer? Ou será que nós temos entregado tudo diante do Senhor, colocado tudo diante dele, colocado a nossa vida diante do Senhor e dito: Senhor, eis aqui a minha vida, Pai. Eu te entrego tudo que eu sou, eu te entrego tudo que eu tenho, eu te entrego, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Pai, eu renuncio tudo para viver a minha vida de acordo com a tua presença, Pai. É isso que nós temos que fazer todos os dias de nossas vidas. Quando nós olharmos para aqueles que passaram de certa forma aflições, encontrar a nossa força no Senhor, encontrar a nossa fé no nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Mas vale uma vida caminhando ao lado do Senhor do que uma vida cheia de riqueza longe da presença do Pai. A nossa fé é inegociável. A sua fé é inegociável. Amém, igreja? Queridos, Deus, Ele, como o Guilherme falou, Deus, Ele fecha a boca de homens que não conseguem se controlar. Deus, Ele fecha a boca daqueles que não conseguem se controlar. Daniel foi lançado na cova dos leões. Humanamente, o seu fim estava decretado. Quem não pensaria em ser lançado na cova dos leões e ali perder a sua vida? É impossível aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O texto diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Olha só, o texto disse que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel saiu
daquele lugar, vivo, ileso, sem nenhum machucado, sem nada, sem um arranhão. E o próprio rei passou naquela noite em jejum e sem dormir. E logo pela manhã ele correu para ir ver Daniel. E quando ele chega ali naquele momento, ele encontra Daniel o quê? Vivo, glorificando ao Senhor. E ele disse: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que livra e que salva. O Deus de Daniel, esse sim, é um Deus que merece toda adoração. É o Deus que merece toda oração. É o Deus que realmente merece todo amor. Porque Ele sim está vivo, Ele sim livra, Ele sim salva, Ele sim cura, Ele sim liberta, Ele tira do mar do perigo, Ele tira do lodo do pecado, Ele muda a vida, transforma corações, Ele sara. E Ele transforma aqueles que muitas das vezes estavam em condições onde as pessoas olhavam e diziam: Ele jamais vai mudar. Deus é esse. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve, queridos. Esse é o Deus que você tem servido, igreja. Esse é o Deus que merece a tua fidelidade. Esse é o Deus que merece que você o honre todos os dias da sua vida, a cada dia, a cada hora, a cada momento, em aflição, em deserto, em alegria. Honre ao Senhor com tudo o que você tem, com o seu melhor, com o teu coração, com a tua vida, com o melhor que há em você. A sua fé é inegociável. Nós não negociamos a nossa fé com ninguém, com nada, em nenhuma circunstância. E Deus, Ele não livrou apenas Daniel, mas Ele transformou o episódio em um testemunho público da sua fidelidade e do seu poder. As pessoas olharam para aquela atitude e creram no Deus que Daniel servia. As pessoas olharam para aquela atitude e começaram a crer num Deus que é vivo, no Deus que livra, no Deus que salva, no Deus que transforma. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Senhor. Lembre-se de uma coisa: a cova, o deserto, a aflição, o problema, ele é apenas um cenário, porque o livramento é o verdadeiro espetáculo da fidelidade com Deus. Esse sim é o ato de Deus para as nossas vidas. Às vezes, queridos, Deus, ele não te livra da cova. Olha só. Às vezes, Deus não te livra da cova. Por que, Rafa, que Ele não livra da cova? Por que Ele não livra do problema? Por que Ele não livra do mal? Por que Ele não livra da aflição? Por que Ele não livra do meio do deserto? Por que Ele não livra desses problemas, Rafa? Simplesmente, querido, porque Ele quer te levar até na cova e lá mudar a tua vida. E lá te livrar em meio à aflição. E ali no meio do deserto, livrar e enxugar as tuas feridas. E enxugar os teus olhos no momento do choro. E tratar do teu coração no momento da dificuldade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. A matemática dele, como o nosso pastor sempre diz, é diferente da nossa. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, porque Deus
tem algo diferente para cada um de nós em nossas vidas. Para todos nós. E a história de Daniel, ela nos desafia a viver uma fé verdadeira. A história de Daniel e a vida dele revela, queridos, uma fé que, mesmo quando tudo é proibido, ele ora, ele busca, ele está na presença, ele é fiel para com Deus. E mesmo que muitas dessas coisas aconteçam com cada um de nós confiamos no Senhor, mesmo o mundo dizendo o contrário. Nós cremos no Senhor, mesmo o mundo dizendo o contrário. Nós confiamos no Senhor, mesmo o mundo dizendo o contrário. Nós levamos o nosso coração ao Senhor, mesmo o mundo dizendo o contrário. Nós oramos ao Senhor, mesmo que haja um decreto para que nós não oremos, mesmo que haja um decreto para que nós não leiamos a Bíblia, mesmo que haja um decreto para que nós nos afastemos da presença do Senhor. Independente dessas coisas, o nosso coração, a nossa fé, ela permanece intacta, porque nós confiamos em um Deus que tudo pode fazer em nossas vidas. Amém? A fidelidade de hoje é a semente do livramento de amanhã, queridos. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel, capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não lhe fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Esse é o nosso Deus. Se a sua fé, queridos, fosse colocada à prova hoje, será que você seria fiel como Daniel foi? Preste atenção. Se a sua fé fosse colocada à prova hoje, você seria fiel como Daniel foi? Será que realmente você seria fiel assim como Daniel? Será que nós seríamos fiéis assim como Daniel foi? Que, mesmo tendo o decreto do rei para que não orasse, ele subiu ao seu quarto e foi orar ao Senhor. Foi buscar a presença de Deus. Será que nós seríamos assim? Será que você seria assim? É onde eu quero te levar. A fidelidade do Senhor nada mais é algo que cresce dentro de cada um de nós, de acordo com a maturidade que nós vamos tendo. Do quanto nós estamos aprendendo por estar na sua presença todos os dias. Eu sei que ser fiel em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, parece difícil. Ah, rapaz, mas eu passei por tanto problema que eu não consegui suportar. Errar, como diz aquele ditado, é humano. Mas permanecer no erro é burrice. E nós estamos aqui para fazer e viver uma vida diferente. De certa forma, eu quero perguntar para você. Eu não sei como está o teu coração aqui hoje. Não sei de que forma você chegou até aqui na casa do Senhor. Eu não sei o que você tem passado no decorrer dos teus dias, da tua semana, da tua vida.
Mas eu creio que Deus ele tem algo especial para você aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem algo para você melhor do que aquilo que você está vivendo. Maior do que aquilo que você está vivendo. E eu te pergunto, há alguém aqui entre nós que nessa noite quer se reconciliar com o Senhor? Com todo o coração. Há alguém entre nós que quer voltar aos caminhos do Senhor, que quer receber uma oração, que quer colocar a sua vida de volta ao Senhor nos caminhos do Pai. Se quiser, pode vir até aqui na frente. Nós vamos orar por você nessa noite. Se você quiser aceitar Jesus pela primeira vez na sua vida, nunca aceitou Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, esse é o momento que você tem para com o Senhor. Esse é o momento que o Senhor está te chamando e Ele está te dizendo: ei filho, eu te quero de volta, filho. Filho, eu quero de volta estar presente na tua vida. Eu quero de volta estar presente no teu coração. Eu quero ser de novo a direção do teu caminho. Eu quero ser de novo a direção da tua vida. Se você quer se reconciliar com Deus, vem aqui nessa noite. Pode vir aqui na frente. Sem medo, sem vergonha, sem culpa. Esse é um momento especial de você colocar a sua vida diante do Senhor. E tem que ser a primeira decisão na sua vida. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer circunstância. Glória a Deus. Há mais alguém no nosso meio? Há mais alguém? Irmã Dagisa, você poderia vir aqui na frente, por favor? Irmã Hélida, por favor, você poderia vir aqui na frente? Pode orar. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Todo mundo, toda a igreja se coloque de pé nesse momento. Estenda suas mãos em direção aqui a essas filhas de Deus que estão se reconciliando nessa noite. Estenda suas mãos, levante as suas mãos em direção a elas aqui nessa noite. Eu tenho para dizer para vocês duas que Deus tem algo especial para cada uma de vocês. Que Deus quer renovar o espírito de vocês duas, independente da caminhada que vocês estiverem. Que Deus, a partir dessa noite, está mudando caminhos. Que Deus, a partir dessa noite, está mudando e transformando corações. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, a vida da Mariane, Senhor. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, a vida dessas duas filhas, Pai, que estão aqui, Senhor, nessa noite, Pai, para Te adorar, Senhor. Deus, nós Te pedimos, Senhor, reescreve o nome delas, Senhor, no livro da vida, Pai. E que não se aparte, Pai, a partir de hoje os caminhos dela, em direção ao Teu caminho, Pai. Deus, que Tu possa, a partir dessa noite, Pai, estar com elas, estar, Senhor, caminhando ao lado delas, estar, Senhor, contornando, Pai, e ajudando elas a enfrentar, Senhor, os dias maus, Pai. Deus, nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha com a Tua provisão, com o Teu amor, com a Tua poderosa mão da justiça, Pai, e que esteja com elas, Senhor, caminhando lado a lado, Pai. Deus, que a partir de hoje não tenha mais caminho de volta para trás, que a partir de hoje não tenha mais caminho para a direita, só em direção ao Teu reino, Senhor. Deus, nós Te pedimos, Senhor, que a partir dessa noite Tu possa estar, Senhor, dando direção
para a vida dessas jovens, Senhor, para a vida da Gabi, Pai, para a vida da Mariane, Senhor, que estão aqui presentes diante de Ti, Pai, e que a partir dessa noite resolve estar nos Teus caminhos todos os dias, Senhor. Deus, nós te pedimos, Pai, abençoa, cuida, livre a vida delas do mal, Senhor. E essa é a nossa oração que nós te fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas mais forte em nome de Jesus. Amém.